o Thiago para ver o que tem para falar, porque agora eu quero ouvir esse cara que está aqui, que eu respeito profundamente, eu venho falando com o torcedor, vai aparecer aqui daqui a pouco, eu venho falando com o torcedor, que o torcedor perde a paciência, o torcedor fica pistola, eu falei, calma, porque esse cara não rouba, ele entra em campo, ele tem personalidade, ele faz o que pode fazer, ele respeita a instituição. E ontem, mais uma vez, então isso que você fez ontem, Igor, isso que você fez ontem, eu chamo sim de personalidade. Você foi pra cobrança de pênalti, velho, e você bateu muito bem, um estádio repleto de torcedores, uma pressão muito grande, um goleiro, o Rossi é um goleiro respeitado. Depois de tudo que vocês viveram no jogo, você foi lá, fez o gol e também foi fundamental nessa classificação fabulosa do Atlético. Bem-vindo aos donos da bola e parabéns pela seriedade com a qual você encara a sua estada no Clube Atlético Mineiro. Igor Gomes, bem-vindo. Fala, Everton, boa tarde, tudo bem? Prazer falar com vocês aí, fico muito feliz com as palavras aí. Acho que o momento de ontem foi um momento muito legal, foi um momento ali de desabafo até depois que eu faço o gol ali. Eu tava relativamente tranquilo pro pênalti, eu trabalhei bastante aqui durante a semana esse fundamento e depois que eu faço o gol sinto a torcida um pouco assustada também com o ambiente e ali aquele desabafo ali depois do pênalti ali, acho que foi necessário para trazer todo mundo, para fazer de fato aquele nosso estádio fazer uma pressão ali pro jogador do Flamengo errar e o Everson crescer e graças a Deus deu tudo certo e estamos classificados hoje. Como é que, depois que aconteceu, tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu ontem, de sair perdendo o jogo por 1-0, chegar nas cobranças de pênaltis e tal, o que vocês falavam entre si ali, momentos antes da lista dos batedores? O que vocês falavam? Vocês estavam muito... Porque notava-se um Atlético mais nervoso, mais ansioso no jogo, mas aí a torcida... Eu senti a torcida ontem também diferente, cara, do que a gente viu até aqui, o comportamento da torcida lá na arena. Ontem, quando o jogo estava difícil, a torcida foi pra cima, gritou e tal, mas a gente notava um Atlético mais ansioso. Quando foi pra disputa de pênaltis, o que vocês conversaram entre vocês ali, Igor? Talvez essa ansiedade ela é dada por conta do gol que nós sofremos, né, cedo, no momento do jogo relativamente cedo. E quando você está dentro de casa, você sofre um golpe desse, assim, às vezes não é fácil todo mundo manter a calma e é até compreensível, de fato, todas essas coisas. Mas o papo ali dos pênaltis foi muito tranquilo, cara. A lista já estava pronta, eu cheguei no Cuca e pedi para bater. Ele mostrou a lista, eu já estava relacionado ali para bater e, como eu falei, as coisas, o futebol, acho que tudo na vida, assim, tudo que a gente faz é com o trabalho, né, cara? Que se a gente se prepara para esse tipo de situação, a gente vai desempenhar aquilo naquele melhor momento e é fato que as coisas vão acontecer. Óbvio, eu poderia ter errado, como você bem falou, o Rossi é um grande goleiro, mas eu acredito que fui feliz e todos os jogadores também, mesmo até o jogador que errou, foi feliz também, fez uma excelente partida e o futebol é isso, tem dessas coisas que acontecem, mas como eu já falei, o importante é o Galo classificado e bem, convencendo, de fato nesses 3 jogos com o Flamengo, acho que foi umas 3 grandes atuações. Ô Igor, Elton falando aqui, eu queria saber de você ainda um pouquinho mais de bastidores e dessa lista dos jogadores que cobraram os pênaltis. Como que foi definido, como que foi a semana de vocês de treinamento? Porque tem muitos torcedores perguntando sobre a presença do Júnior Alonso, que acabou perdendo, né, nessa lista, e a ausência do Dudu, um exemplo, por assim dizer, ou do Biel, que são jogadores mais de frente, mais da linha de frente, que normalmente passam uma certa tranquilidade maior para o torcedor. Como que foi a escolha? Como que foi a semana de treinamento de vocês para contar mais detalhes, mais bastidores? É curiosidade jornalística mesmo. Claro, cara, pré-jogo, assim, geralmente a gente faz um trabalho de treino nos pênaltis e o treinador avalia os jogadores que batem, entendeu? Que tem melhor condição de bater. Na hora do jogo, a lista já estava pronta, entendeu? O Cuca chegou pra gente, perguntou se todo mundo estava confiante.
E todos responderam que sim, acredito, pelo menos da minha parte ali eu respondi que sim. E, cara, o Júnior eu acho, ele é muito capacitado, ele fez um grande treino, fez um grande jogo também. E erra só quem bate, entendeu? E tá sujeito, se o treinador não optou às vezes pelo Dudu, ou pelo Biel, ou por qualquer outro jogador, acredito que o Júnior apresentou um grande treinamento nessa parte dos pênaltis e, infelizmente, aconteceu dele errar, mas, graças a Deus, aí a gente conseguiu a classificação, que era o mais importante, errar. Todo mundo tá sujeito a acontecer, todo mundo que bate pênalti já errou em algum momento e essas coisas assim é só ter maturidade de levar e saber que vão ter outras oportunidades e a gente precisa que ele faça e a gente tem confiança nele que temos certeza que ele vai fazer. Boa tarde, Breno Galante. Eu queria que você falasse um pouco para o torcedor, porque não é fácil para um jogador ter que oscilar, né? Em algum jogo, você lá no Maracanã, você foi titular, aí de repente você entra no segundo tempo, mas tudo tem que ser em prol do grupo. E a gente já conversou algumas vezes na Zona Mista, você sempre coloca essa situação de você é um jogador de grupo, né? E é um jogador também que às vezes não aparece muito o que você faz, você às vezes foge da sua característica. Eu me lembro lá no parque, no Allianz, você colocando isso, que às vezes você se sacrifica em prol do próprio estilo do Cuca. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? De como lidar com isso, porque você tem uma cabeça muito boa para lidar com essa questão, né, ô Igor? Cara, o sacrifício ele é feito. Eu faço isso sem problema nenhum. Eu faço isso em prol do grupo, faço isso em prol do treinador, do estilo de jogo do treinador, porque eu acho que o mais importante é nós vencermos. Eu quero participar de um elenco vencedor, entendeu? Então, essa parte do sacrifício pode acontecer, às vezes por efeito de um time que está jogando melhor e você, por leitura do jogador, você opta em marcar mais, que foi o caso que aconteceu do Palmeiras. E às vezes também o treinador chega pra você e fala assim, ó, preciso de você nessa função, assim, assim, assado. E a gente topa, cara. E assim, não sou só eu que faço isso, são todos os jogadores. Acho que o elenco do Galo é repleto de grandes jogadores e polivalentes. Então isso acontece com o Cuca tem esse estilo de rodar bastante jogadores em várias outras posições. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa, entendeu? E sobre essa parte de adaptação, tudo, cara, eu encaro isso de uma maneira muito tranquila, porque eu acho que essa disputa é lógico que eu quero jogar todos os jogos, eu trabalho para isso, mas é uma coisa que foge do meu controle. Mas essa disputa de, às vezes, você jogar, às vezes você não jogar, eu acredito que faz com que essa competitividade entre os jogadores eleva o nível, e quem tem a ganhar com isso é os torcedores do Galo, é o Atlético, porque eles jogadores que competem, que se capacitam cada vez mais, que melhoram cada vez mais, o Atlético ganha com isso, a torcida ganha com isso, porque tem um elenco, um time vencedor. Thiago Fernandes falando com você, parabéns pela classificação e pelas atuações nos jogos. Eu queria saber de você, Igor, se é seu melhor momento desde que você chegou ao Atlético, pelo menos na sua cabeça também. Porque eu vendo você jogar, eu o vejo na melhor fase desde que você chegou à cidade do Galo, mas quero saber se é algo que você também concorda. Obrigado. Eu acredito que estou num momento muito bom. Vivi grandes momentos aqui no Galo. Espero viver ainda muito mais e que esse momento bom se estenda por máximo que der. Mas, assim, como eu te falei, vejo um momento muito bom. Eu ainda tenho muita coisa para apresentar como jogador. Vou em busca do meu trabalho, do meu espaço a cada dia. Eu quero se tornar um titular, cada vez mais titular do time. Acho que essa disputa é sadia e eu acho que estou no caminho certo. Venho trabalhando com muita humildade, o treinador conversa comigo, as pessoas conversam comigo. Eu tenho plena confiança neles. Às vezes que eles não escalam eu como titular, às vezes que eles escalam como titular, eu também tenho confiança. Então, acho que é isso. Tudo isso faz com que eu mostre para mim que eu estou no caminho certo e eu acho que mais para frente aí, se Deus quiser, vou colher muitos bons frutos com isso. Igor, você falou na sua primeira fala
que o Atlético vem de 3 bons resultados contra o Flamengo e isso pode mudar, virar a chave do Atlético. O porquê, qual que foi a mudança que aconteceu especificamente para o Atlético passar a jogar tão bem, ter mais confiança? A gente entende que o Atlético se adaptou muito bem aos modelos que o Cuca tentou colocar, mas por que existiu essa virada de chave justamente no jogo contra o Flamengo, que era o mais difícil da temporada que a gente imaginava? Cara, é engraçado, né? O futebol às vezes tem dessas coisas. O Flamengo é uma grande equipe e tira o melhor do seu adversário, entendeu? Faz com que, se nós não jogarmos no nosso 100%, a gente não consegue trazer um resultado como a gente trouxe no Maracanã, por exemplo. E mesmo quando nós perdemos no primeiro jogo do Brasileiro, acredito que nós fizemos uma boa partida, mas o futebol tem dessas coisas. Nós tivemos uma pausa agora por causa da Copa do Mundo de Clubes, e quando nós voltamos, houve essa impressão que nós não estávamos muito bem. Mas, na verdade, se você pegar o jogo do Bahia, nós fizemos uma grande partida, mas o resultado não veio. Acabamos perdemos no último lance, ali num gol que por mérito do adversário, foi muito bem. Mas nós fizemos uma boa partida. Depois, com esses resultados, acabaram que não estávamos fazendo boas partidas e o resultado não veio. Então, gerou todo esse transtorno. E eu acho que um jogo dessa magnitude, como o do Flamengo, e a resposta que a gente deu dentro de campo, fez com que esse cenário se revertesse, né? Pro externo. Pro interno estava tudo ainda muito controlado, muito tranquilo. Nós sabemos do nosso potencial, mas acredito que para as pessoas que às vezes falaram que o Galo não voltou bem, assim, crise, assim, acho que nós demos uma resposta e foi a melhor resposta, porque pegamos um time muito qualificado, talvez um dos melhores times da América hoje, e eliminamos talvez o maior time da América, o melhor time da América hoje. Então, não é de se jogar fora esse trabalho, até porque as pessoas encaram a gente com muita maturidade também. Nós somos finalistas da Libertadores, nós somos finalistas da Copa do Brasil, então não é uma coisa, tipo assim, fora do comum, entendeu? Além do nosso trabalho diário, tem jogadores que já são rodados, já são muito experientes, que têm cancha para esse tipo de jogo, e o futebol tem dessas coisas, cara. Fizemos 3 grandes partidas e, graças a Deus, estamos classificados. Thiago Valu. Boa tarde, Thiago Valu falando com você. Você citou aí o ano passado, né? Você já está acostumado a viver essas mudanças táticas, né? O Cuca, para mim, desde o jogo contra o Flamengo, ainda pelo Brasileiro, adota essa estratégia de colocar um time um pouco num 3-4-3. A gente vê que quando o Atlético joga com 2 linhas de 4, igual jogou ontem no primeiro tempo, quando você entra no jogo nessas circunstâncias, você acaba ficando mais por fora. E quando o Atlético adotou aquele estilo de jogar no 3-4-3, como foi nos 2 primeiros jogos contra o Flamengo, você fica mais por dentro. Eu acho até que o jogo que você fez no Maracanã, na vitória da Copa do Brasil, foi um grande jogo, onde você tem muita gente para passar a bola, você também tem uma missão de acompanhar o volante, naquela oportunidade o Alan. Você, Igor, está sempre pronto para ajudar o time coletivamente, mas tem alguma dessas 2 maneiras que te deixa mais à vontade em campo? Obrigado. Cara, sinceramente, independente da formação, eu gosto de jogar. Eu acho que o segredo do atleta de alto rendimento é isso, é ele se adaptar às coisas que tem. Por exemplo, os grandes jogadores, eles não jogam numa formação e eles desempenham independente, entendeu? Então, é isso. O segredo, eu acho que para esses tipos de jogadores, eu acho que é desempenhar, independente da situação, do ambiente, da posição que joga, é entregar. Então, eu acho que quando você bem citou, joga com 2 linhas de 4, é lógico que tem partes que me favorecem e partes que me desfavorecem, mas eu tô pronto, acho que eu tenho maturidade suficiente para lidar com esse tipo de coisa, assim como tem coisas que me desfavorecem, coisas que me favorecem, também jogando com uma linha jogando 3-4-3. Eu acho que a maturidade vem disso. Eu já sou um jogador, eu me considero um jogador polivalente, que joga em várias posições e procuro desempenhar o meu melhor. Eu procuro observar antes, fazer uma visualização antes do jogo das coisas positivas que eu posso fazer e das coisas que de fato eu tenho que cumprir, que o treinador pede, as tarefas.
todos os grandes jogadores fazem isso. E porque é engraçado, o futebol é coletivo. Se eu fizer o meu papel e o outro também fazer o papel dele, o jogo coletivamente vai se desenvolver de uma maneira muito boa. Então, se preparar de fato para esses jogos, para essas características do jogo, porque os jogadores polivalentes, eles têm que estar preparados para essas mudanças que acontecem dentro do jogo e sem perder o desempenho. Ô Igor, para fechar com você e mais uma vez agradecendo ao seu assessor, Serginho, sempre muito solícito com a gente, competentíssimo, assessoria de comunicação do Atlético também, por conceder esse espaço aqui para você falar conosco. Já vem sendo discussão desde, nos jogos que o Atlético vem fazendo com o Flamengo, o papel do Wallace Ian e as provocações. Ontem, antes do jogo, eu ouvindo emissoras do Rio de Janeiro, o pessoal falando, o Wallace Ian vai para o jogo para entrar na mente do Lianco, que é um cara fio desencapado total. Como é que foi essa convivência nesses jogos entre vocês e o Wallace Ian? Que ontem foi bater o pênalti, virou a cara para bater, errou o pênalti, mas ele provocou, o Hulk citou, o Lianco citou e a discussão foi tomando corpo. Como é que foi o comportamento do Wallace Ian, de fato, dentro de campo com vocês? Cara, eu vou falar individualmente, tá? Individualmente, comigo, assim, não tive muito contato com ele, até porque acredito que ele joga na parte ofensiva também do nosso time, do Flamengo, desculpa. Mas eu vi as atitudes que ele toma e não era uma atitude que eu tomaria com outro adversário, mas isso é da personalidade de cada um. E se tem uma coisa que eu acredito é que a gente colhe o que a gente planta. Ele escolheu esse tipo de característica, de ter essa personalidade, entendeu? De fazer essas coisas. Eu já não acho o correto, mas isso é o Igor Gomes falando. O outro jogador optou por fazer esse tipo de coisa e tá tudo bem. Eu respeito ele da melhor maneira possível. E de verdade, não me afeta em nada. Não me afeta em nada. Acho banal esse tipo de coisa que ele fala, que ele faz. Acho que é muito, muito mais para mostrar para a torcida ou para outras pessoas. Mas acho que tem várias outras maneiras de você mostrar que de fato você entrega, que você briga dentro de campo, entendeu? Mas cada um é cada um. E se ele optou por desse estilo de jogo, desse tipo de personalidade, acredito que é uma escolha dele. E por mim, assim, não me afeta em nada. Falando individualmente, falando assim, acho que o Lianco e o Hulk também têm maturidade suficiente, são dois grandes jogadores e não iam cair na pilha dele, entendeu? Todo mundo tem muita consciência do estilo do jogador que ele aparenta ser e, enfim, acho que teve um resultado muito bom para nós. De fato, mudou muito pouca coisa, assim, esse tipo de coisa que ele falou, as coisas que ele fez. Transferência aí especial de vocês, do bicho aí pro Everson, ou Igor Gomes? Como? Teve alguma transferência aí, um piquezinho pro Everson aí, pelo papel dele na classificação ontem? Alguém fez um gracejo para ele? Pô, duas decisões que o cara vai lá, defende, vai pra cobrança e faz. Ele já tinha defendido contra o Flamengo na Supercopa em 22. Ele já tinha decidido contra o Boca Juniors. E agora o cara... Vocês têm que fazer um gracejo aí. Me ajuda aí, ô Igor. Pô, tá maluco. Pelo menos um churrasco a gente tem que pagar pra ele, né, cara? LeBron é um excelentíssimo jogador. Pra mim, o melhor goleiro do Brasil hoje. Falo sem demagogia nenhuma. E ele tá colhendo todas essas coisas porque é um cara que trabalha muito sério também, diariamente. E ele merece todas essas coisas aí. Acho que é um grande jogador e tem tudo para dar muitas mais alegrias aí pro nosso galão. Obrigado, Igor. Obrigado, parabéns pela sua postura. Eu sempre digo, você é o cara que não rouba, e não rouba mesmo. Você representa, tem meu total respeito e de todos nós que estamos aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Sempre espaço aberto para você aqui nos Donos da Bola. Valeu, pessoal. Valeu, Everton. Obrigado aí pela conversa legal. Espero que a gente converse cada vez mais e tenhamos muitas mais coisas positivas aí pra gente falar. Valeu? Valeu. Tá, então, muito obrigado a todos aí pelo envolvimento nessa resenha aqui com o Igor Gomes. Daqui a pouco você vai falar, irmão. Calma, dá uma segurada aí. Você tá nervoso por quê? Você tá ansioso por quê? Você não me deixa Daqui a pouco, falar, calma meu. que você vai falar, porque Boa noite, agora tá? eu preciso falar mais uma vez
né, de uma questão extremamente importante e uma necessidade real, que é a proteção patrimonial do seu carro ou da sua moto. Atenção, a moto até 300 cilindradas, tá? Esses aqui são especiais demais, eu indico mesmo, porque é coisa boa, e coisa boa a gente indica. Eu já contei aqui na semana passada, não foi essa semana que a Karina veio, né? Que essa semana a Karina Pereira esteve comigo aqui, que a Proterlink é a antiga Cooperlink, e agora é Proterlink, que vai te amparar, que não vai te deixar na mão. Quanto mais você precisar e, acima de tudo, no momento que você mais precisar, a Proterlink estará ao seu lado. Gente, presta atenção. Essa mudança agora, a Proterlink é regulamentada, por isso a mudança, regulamentada, agora é lei. Então, eu tenho um certo receio. Não! A assistência 24 horas em todo o Brasil, a regulamentação veio para realmente deixar o setor com empresas sérias como a Proterlink, proteção patrimonial, mais segurança para você que é associado, pode dormir tranquilo, que agora é regulamentado. A Proterlink te protege em casos de roubo, furto, colisão, fenômenos da natureza, com assistência 24 horas em qualquer lugar do Brasil e vários outros benefícios. Tudo isso e muito mais vocês encontram na Proterlink, uma equipe especializada, pronta para te atender com uma responsabilidade, mas uma responsabilidade acima da média. Com os melhores prestadores credenciados no reboque, na oficina, no rastreamento. Gente boa de serviço e atenciosa com você. E o HG, meu querido, o HG está indicando. Pode acreditar que é coisa boa. E vai ligar agora no 31 31 91 90 90. O telefone está aqui, ó. 31 31 91 90 90. Fala com a nossa equipe, tem o QR Code também, aponta para lá e vai falar com a gente. O primeiro boleto é só para 10 de setembro. Primeiro boleto para 10 de setembro. Chama no WhatsApp aí que está aqui, ó. 31 91 90 90. É adesão, hoje é adesão zero. E qualidade 100% Proterlink, a nossa proteção patrimonial. Essa é gigantesca. O nome do programa mudou, André? Deixa eu ver. Os donos da sunga branca. Ô, meu querido, e aí? HG, Falou Atlético... que quis... Não, mas eu não tenho problema nenhum em pagar a aposta. Não tenho problema nenhum. Mas tá arrependidinho? Nem um pouco. Os donos da sunga branca Nem um é bom pouco. pra Eu não me caramba. arrependo de nada que eu fiz. Eu me arrependo de coisas que eu não fiz. Mas isso é forte, né? Você Essa não frase fez é é forte. ter juízo, né? E não tem problema ter juízo, não ter juízo. Pelo contrário, a gente vive melhor e mais feliz. Mas, HG, eu não Mas me tá arrependo. calminho, é tão eloquente no dia a dia. Hoje tá Cara, todo calminho. você quer que eu venha aqui e faça o quê? Vai, meu irmão. Que eu brigue comigo mesmo? É, Pô, seu burro! Como é que você ia responder? É isso que nós Pô, seu queremos. idiota! Como é que você ia responder? É isso. Olha isso aqui. Não tem como brigar comigo mesmo. Olha isso aqui. Tem um detalhe importante, sensacional. tem um detalhe Não tem importante. como brigar comigo mesmo. O Ceia, dos Cavaleiros do Zodíaco, cepou a orelha dele igual cepou a orelha do Cássio. Isso é Foi coisa o do Ceia. Vitão, hein? Ô, Vitão. Foi o Ceia. Vitão, você não gosta de mim, eu tô sabendo. Porque tinha uma bola aí. Mas, tinha um cancaleiro. ô HG, então, cara, que partida do Atlético, né? É sério? Que partida do Atlético. O segundo tempo. Fala segundo do tempo. Flamengo pra O nós, primeiro velho. tempo do Atlético, eu fiquei um pouco assustado com as escolhas do Cuca. Mas e o seu Flamengo? O que As aconteceu? o Flamengo não é meu. Ah, aliás, não? Não, aliás, quantas vezes eu já vim aqui e falei Mas fala que... do Flamengo. Mas Antes do quantas jogo você só vezes- queria falar do Flamengo. Quantas vezes eu já me sentei nessa mesma cadeira... Fala do Flamengo. Quantas Fala vezes do eu já me sentei Flamengo. nessa mesma cadeira e eu disse que a guarda do Flamengo é compartilhada. Que Cruzeiro e Atlético são pais do Flamengo. Quantas vezes? Agora, né? Agora? Agora. Você quer pegar o... Agora que você tá Você falando quer pegar isso. as fitas de programas antigos? Ah, Thiago, me Quantas poupa, vezes Thiago. eu falei isso? Me poupa, O Thiago. que me fazia não acreditar Por que o no poderoso Atlético- Flamengo ficou pelo caminho? Deixa eu Fala falar aí, irmão. ué. O que me fazia não acreditar no Atlético era o cenário de crise do Atlético. Mas já tinha passado. Era o Não. Sim. Não. Sim. O que não me fazia acreditar no Atlético era o próprio cenário de crise do Atlético. E depois eu sustentei porque, né, eu não sou um cara que volta atrás facilmente nas coisas que eu digo. Mas era isso que me fazia não acreditar no Atlético. Mas, HG, eu estava conversando ontem com meu amigo Thiago Valu e... Ele não é seu amigo. Não adianta você querer reverter. não. Estou falando com o Valu agora, Eu sei irmão. o que você vai tentar fazer agora. Você vai tentar reverter isso. Você vai tentar reverter que a sua arrogância foi castigada. Eu errei, Porque Breno. ontem você Breno, veio aqui e falou, não, você quando teve eu erro, eu não oportunidade. tenho problema Mas nenhum. você teve oportunidade Breno, ontem, quando eu duas erro, vezes. eu não tenho problema Não, algum. duas eu vezes não sou você teve igual a você, eu não tenho oportunidade de compromisso com reverter erro. Eu não tenho Você compromisso podia ter com ontem erro. baixado o a meu compromisso bolinha. é com a audiência. Aqui, Se a você crise tem no compromisso Atlético com erro, passou. é um problema Não, seu. ela passou eu e não você tenho podia ter compromisso mudado seu com placar erro. ontem, você eu não insistiu no tenho 3 a 0. compromisso com erro.
Você Eu não insistiu no tenho 3 a 0. compromisso com erro. Não foi? Eu errei, eu vim aqui do a cara Não, mas tapa. você insistiu no Pago as 3 minhas a 0. apostas, cumpro as minhas promessas. Não vem Tá com esse com dinheiro papo. sobrando, insistiu, Eu queria me pagar tenho- R$100. Eu não tenho Tá com dinheiro compromisso sobrando. com erro. Isso é bom. Não tenho problema nenhum. Vamos fazer outra aposta. Venho aqui, Vamos olho fazer pro mais. torcedor, falo, eu errei, eu falei. Não tem problema, eu não sou igual você. Menosprezou o Atlético. Você tem compromisso com o menosprezou o erro. Atlético. Você erra e insiste no seu erro. Eu não. menosprezou Eu não o tenho Atlético. compromisso com o erro. E não menosprezei o Atlético. Menosprezou. O que eu menosprezei foi... Aliás, não foi menosprezar. O que eu imaginei foi o Atlético vive um cenário de crise. Só que a grande verdade é o que eu dizia antes toda essa celeuma do Atlético. O Atlético é pai do Flamengo. E nada mais especial... Agora é. Ele quer reverter. Agora é. Agora ele quer Aqui, reverter. aqui isso que você Eu já está citei fazendo, já. deixa eu te explicar uma coisa. 99 foi 3 Isso a que você 0. está explicando. 2004 foi 6 a 1. Tentando inverter uma 2014 situação o Atlético de venceu. desconforto. O Atlético Você em tá tentando. 2022 Sabe quando você faz uma venceu o merda Flamengo? com a namorada, Tô com a sentindo- esposa? Essa é a quinta. Aí você quer fazer um Essa é a movimento? quinta Não, vez. vamos sair para jantar. Essa é a quinta tal. vez. Então agora não adianta. Você tá querendo dizer que eu sou canalha, é isso? Manipulador? Canalha ou manipulador? Qual que você prefere? Ah, um pouco das duas coisas, né, irmão? Ah, entendi. Mas, cara, eu já disse isso aqui anteriormente. A história não mente. O Atlético, de fato, é pai do Flamengo. Só que o Atlético desse ano não me passava confiança. Por causa de uma situação nítida. A partir de agora vai notória. passar. Uai, olha o que o Atlético Você fez. tá gaguejando por quê, irmão? Eu não gaguejei, eu só disse, uai, olha o que o Atlético fez. Sem gaguejar, sem mudar Então a palavra. agora olha pra Eu câmera. não tenho por que não acreditar Então agora no olha Atlético. pra câmera e continua falando o que você pensa daqui pra frente no ano do Atlético. O que eu penso daqui pra... Se o Atlético mantiver essa postura e a diretoria aprendeu com o erro dela, o Atlético mantiver tudo em dia, o Atlético pagando todas as contas, os jogadores recebendo, eu consigo acreditar que esse Atlético tem alguma chance de disputar uma Copa Libertadores em 2026. Ser É campeão isso, da é Sul-Americana. simples. Não acredito. Isso eu Você não acredito. acredita? Não, ainda não. Qual elenco na Sul-Americana pode se comparar ao elenco do Atlético que foi reforçado Fluminense. Uai, Fluminense. A gente poderia dizer isso, pensar isso, agora? mas o Atlético Mas teve você é o Elton dificuldade Novaes. para Eu passar quero do ouvir do Bucaramanga. arrogante ali. O Bucaramanga. O Atlético teve dificuldade de passar do Bucaramanga. Ah, mas isso foi na época da crise, você acabou de falar agora. Calma. A crise passou. Ei, Posso te ajudar? Não, não. Posso te você ajudar? tem que ser coerente. Pô, posso ajudar aí? Mas você não precisa me ajudar. Vou te ajudar. Vou jogar a boia, abraça ela e vem comigo. mata-mata, Segura. Vou jogar a boia, segura e vem comigo. O Galo é campeão da Sul-Americana. Eu tô falando isso aqui Eu faz 2 ainda não meses. consigo acreditar. Pô, amigo, eu tô jogando a boia. Espero- Abraça e vem. Posso espero entrar que na seja. resenha? Abraça e vem. Seria Peraí pra que fosse- o advogado Valu quer agora ajudar Do o valor Thiago do Fernandes. Thiago? Não, quer ajudar Ah, o Thiago. o advogado do Valu quer ajudar o prestar Thiago. serviço. Ajudar, eu É, quero é. continuar um bate-papo com o Thiago. Deixa o Eu cara, meu. acho que o Thiago falou uma palavra muito importante ali, porque a postura. Que ontem eu acho que o Atlético não teve, principalmente no primeiro 45 tempo. minutos E iniciais. você ia falar a respeito sobre isso. Mas a duplinha não deixa. O Tique que eu acho importante Aí, ó, o Valu tá isso. te incomodando. Não, é que eu não concordo com relação da postura. Eu acho que o Cuca, a maneira que ele colocou a estratégia dele ontem também no acho. primeiro tempo, também cara, acho que passa. dificultou. Mas cara, passa pela postura, gente. Não, eu não acho. Não, eu passa não, pela não, postura. Quando você passa coloca mais o pela Natanael- questão. tudo bem, eu entendo entrar no Passa Natanael mais no pela Sarabia. questão tática do que Quando postura. você coloca o Natanael do Sarabia e o Arana, que o Breno acha que não, o Cuca tem um plano. É óbvio que não tinha. Não tinha. O Atlético quase perdeu por causa dessa ideia de Não, colocar o eu Arana não dedicado. coloco. O Breno falou estratégia. Eu não posso eu falar também isso. acho Sabe que de não foi estratégia? O bem, Atlético podia ter ido pro vestiário tomando 2 a 0. Toma 2 a Isso, 0. o responsável seria o Cuca. E ontem, o responsável seria o ontem Cuca. eu Não é o adiantei Natanael. Eu não aqui. coloco na conta do Não é o Natanael. Natanael, Tá não é o fácil colocar Arana. na conta do E o responsável Natanael. Eu falei seria com o Cuca. vocês que o Cuca tinha dado a letra e falado que a importância do Arana. Beleza. Eu também acho que Mas nós você deveria disse que fazer. confiava nele. Não, Você disse que confiava calma. nele. Na coletiva, ele afirmou de novo da importância Mas a do questão Arana. não é o Arana, É não o é o Arana. Arana. É o Ele Cuca ter continua mudado sendo o importante, sistema. só que não É envolve o Cuca ele, ter mudado o envolve tudo. sistema. Pra mim não é nem Aliás, a titularidade do Arana. A culpa não é do Arana e a culpa não é do Natanael. O Cuca fez uma escolha, na minha fez avaliação, a escolha errada. equivocada. Ponto. A estratégia do Cuca no primeiro tempo foi uma estratégia Ele corrigiu. de posso sair como bestial. O time Quando não você volta busca mesmo no segundo o tempo. posicionamento de bestial é um risco de você sair como besta. Só que ele corrigiu no segundo tempo, dando peças e o jeito de jogar. No segundo tempo veio, melhorou. Chegou perto, inclusive, de empatar o jogo e tal. E no final do jogo ali, não quis se expor, porque sabe o que tem no gol. Não quis se expor. Falei com o Eltinho ontem, 35 do segundo tempo. Sim. Eu falei, ó, o Atlético me parece que já não está se expondo. 35 não, pouco mais, 40, acho que uns 40 minutos. Eu falei, eu acho que o Atlético não está querendo se expor, já meio que me imaginando que os pênaltis
de repente, pelo jeito que foi o jogo, pode ser uma boa alternativa. Nós vamos continuar falando disso. Deixa eu falar de camisa oficial aqui para você que é torcedor do Atlético. Atenção, atenção,